Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero encontrar a todos bem, na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós mantemos os estudos aqui neste canal e neste grupo de oração. Nossos estudos são voltados à doutrina espírita e eles acontecem sempre às terças e quintas, onde às terças-feiras estudamos um livro ligado à doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o livro Os Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas-feiras, um livro da base da doutrina espírita, um dos livros de Allan Kardec. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva tanto em nossa página no Facebook, quanto em nosso canal do YouTube. Precisamos chegar a 50 inscritos no YouTube para voltar a fazer lives, pois no Facebook os vídeos e os estudos gravados são deletados pela plataforma após 30 dias. Com isso, muita coisa boa que a gente estudou, trechos, inclusive livros inteiros, se perderam. Por isso, resolvemos colocar tudo agora no YouTube. Mas contamos com vocês e com a inscrição de vocês no nosso canal, tá bom? Então, nossos estudos têm um formato da seguinte maneira. Nós abrimos com uma prece inicial, fazemos o estudo, as vibrações e uma prece final. Então, vamos aos estudos. Iniciemos agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, na presença de Jesus, nosso Mestre, e acompanhados por nossos mentores e benfeitores, que aqui vêm, preparam o ambiente e nos proporcionam a oportunidade de receber nossos queridos irmãos encarnados e desencarnados para os estudos que fazemos. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto e por todas as oportunidades, que possamos bem aproveitar este momento dessa noite, nos instruindo e acrescentando um pouco mais de conhecimento em nossas vidas. Agradeço também por todos os irmãos aqui presentes, por tanto carinho, amor e cuidado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, na semana passada nós demos início ao estudo das preces aqui do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é preces gerais e ele inicia com a oração dominical, que é conhecida como o Pai Nosso. Nós já estudamos praticamente metade e hoje vamos estudar mais uma parte. Nós na semana passada falamos sobre o pão nosso de cada dia, que Deus nos dê ele hoje. Tem uma boa explicação. E na verdade o Allan Kardec sugere que a gente se inspire nessas explicações que os espíritos nos trouxeram de cada trecho, tanto do Pai Nosso quanto das orações, das preces espíritas que nós veremos mais adiante. Não precisamos decorá-las, mas podemos nos inspirar, nos aprofundar e entender trecho a trecho daquilo que oramos, pois não é a velocidade ou a quantidade de vezes que oramos um Pai Nosso que torna ele mais ou menos eficiente, e sim a energia, o bom pensamento, a disposição com que nos colocamos a orar, a pedir a Deus, a agradecer a Deus. Então, no momento em que nos colocamos em concentração para realizar uma oração, que seja o Pai Nosso, que tenhamos a tranquilidade do momento para entender cada palavra, cada frase daquilo que estamos orando. Se for uma oração, entre aspas, decorada, que ao menos possamos interpretar aquilo que estamos orando e entender em profundidade. É o que eles nos propõem nesse estudo, que iniciou-se pela oração do Pai Nosso. Então vamos ao trecho desta noite. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
muitas vezes também conhecido como perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, neste trecho aqui, a gente pede a Deus que seja misericordioso para com os nossos erros, assim como nós devemos. Aqui nós declaramos que nós perdoamos, mas assim como nós devemos perdoar aqueles que falham conosco e até mesmo as nossas falhas. Vamos ver aqui como é que os Espíritos nos inspiram neste trecho. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos. É uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Então aqui eles falam um pouco da caridade, que a caridade não é só ajudar aquele que está necessitado, suprir aquele bem, aquela situação que tá faltando para aquela pessoa, mas praticar a caridade é também perdoar e esquecer as ofensas que recebemos de outras pessoas. Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em todo o nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cuja as últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Então, eles estão falando que a gente, quando reza, quando ora esse trecho do Pai Nosso, temos que pedir a Deus que estejamos livres de todo rancor, de todo ódio, de todo ressentimento, para que, caso o nosso desencarne ocorra, não sejamos surpreendidos no plano espiritual com um sentimento de raiva, de vingança. Não nos tornemos obsessores daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos magoaram, daqueles que fizeram qualquer ofensa para conosco. Pois se guardarmos isso e guardarmos pelo tempo que for, a qualquer momento que ocorra o nosso desencarne, este sentimento será o que vai nos dominar. Não partiremos, entre aspas, limpos, e sim com essa sensação de vingança que não nos fará bem. Assim que possamos fazer como Jesus, que nas suas últimas palavras pediu a Deus para perdoar a todos, pois aqueles que o crucificavam não sabiam o que faziam. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor,
por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas, e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer, para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplandecente de vossa soberana justiça e de vossa infinita bondade. Então, gente, quando a gente diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos nos colocando numa posição e nos comprometendo com Deus no sentido de perdoa aquilo que eu fizer de errado e eu vou procurar reparação, Senhor. Da mesma forma com que eu irei perdoar aqueles que me ofendem, que me humilham, pois eu sei que tudo o que eu passo aqui no corpo físico é para o adiantamento e para a melhoria do espírito. E que com isso, em outras encarnações, poderei realizar coisas melhores, passar por situações diferentes. Olha só a profundidade de tudo que a gente já estudou da oração do Pai Nosso, que muitas vezes a gente só repete sem pensar. Vamos para a última parte. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí ele fala um adendo do tradutor, que algumas traduções dizem assim: não nos induzais à tentação. Eu nunca ouvi, tá bom? Mas que esta forma daria a entender que a tentação vem de Deus. Não nos induzas à tentação. E que viria de Deus, que colocaria voluntariamente os homens ao mal, que é um pensamento evidentemente blasfemo, pois assemelharia Deus ao que a gente define como Satanás. E não pode ter sido este o pensamento de Jesus. Esta frase, ela está por sinal de acordo com a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Então, vamos lá agora para a interpretação que os espíritos passaram a respeito do e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos, nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm, para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Então, aqui é um puxãozinho de orelha, Ai, Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Como se o mal, entre aspas, fosse algo externo. E, na verdade, a gente estuda muito na doutrina que não é. As más tendências, os pensamentos bizarros, os pensamentos errôneos, partem de nós. E eles reverberam, eles se espalham. Como se quando você joga uma pedrinha num lago que está quieto,
não forma aquela onda que vai se espalhando, 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 né? Uma pedrinha lá no meio, ela se espalha longe. O pensamento é a mesma coisa. O que você pensa, ele é igual uma pedrinha num lago. A energia que nos envolve, que envolve todo o planeta, é esse lago. Quando o nosso pensamento sai, ele vibra. E aí, dependendo da qualidade desse pensamento, ele emite, vamos dizer assim, como se fosse um sinal de GPS. Ele encontra, então, mais daqueles que também têm o mesmo pensamento. Então, muitos pensam que são obsedados por espíritos que querem o mal. Pode acontecer? Pode. Questão de vingança, um pouco do que a gente acabou de pedir no trecho anterior da oração. Que não desencarnemos cheios de rancor, de ódio, de sensação de vingança. Senão, automaticamente, viramos sim esses obsessores que querem destruir a vida do outro. Mas muitas vezes, nós, com os nossos pensamentos, é que atraímos os obsessores. É a vibração dos nossos pensamentos que encontra similaridade na vibração do pensamento de outros espíritos. E isso os atrai, né? E com isso eles ficam acomodados e se aproveitando desses pensamentos, muitas vezes nos induzindo a manter esse pensamento. Então, como ele fala aqui, são os nossos vícios que atraem aqueles que gostam dos vícios. São a forma como a gente lida com as coisas que atrai espíritos que gostam que se lide com uma situação daquele jeito, né? Então, nos livre do mal, mas nos livre do mal em nós mesmos. O mal que habita em nós. Não é um mal que está lá fora te esperando, né? Com uma espada na mão para cortar sua cabeça fora. Não. É o mal que está dentro de nós, no sentido de espíritos imperfeitos que somos. Os nossos vícios, as nossas manias, a nossa forma de lidar com situações, as nossas imperfeições. Que Deus nos auxilie a lidar com essas imperfeições e melhorar. E aperfeiçoar essas imperfeições. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele sentem prazer. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos, para resistirmos à tentação. Aí sim completou, não nos deixeis cair em tentação. É o que ele fala aqui. O mal não é obra de Deus. Ninguém está fadado fatalmente a ser mal. Esse nasceu mal. Esse aí nasceu para ser mal. Não. Não. Deus não quer isso para nenhum de seus filhos. Nenhum. Ai, Adriana, mas por que alguns são? Porque caem em tentação. Eles têm a mesma chance, a mesma possibilidade de praticar o bem e o mal. Esse é o livre-arbítrio. Se você escolhe o caminho errado, o caminho de praticar o mal, você vai acostumar com isso e para você isso será o seu normal. Mas que tal você começar a ter pensamentos do bem? A praticar o bem? A não prejudicar, a não querer o mal do outro?
você vai se acostumar a praticar o bem. E o seu novo normal vai ser fazer o bem. E por fim, que assim seja. Que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular aí você pode citar uma pessoa. Suplicamos toda a vossa misericórdia e a vossa bênção. Aí uma nota do tradutor. Aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus pelas graças concedidas e formulados os pedidos que se queiram para si mesmo e para os outros. Ver adiante as preces 26 e 27. Então, isso finaliza o Pai Nosso. Olha que oração fantástica. Simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser posta em prática. No final, quando a gente fala para Deus e que assim seja, é que tudo aquilo que a gente está desejando, orando, pedindo no decorrer do Pai Nosso, possa se concretizar. Mas que nós tenhamos a consciência de que Deus só quer o nosso bem. Que tudo será feito segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa, porque Ele quer o nosso bem e sabe o que é melhor, sabe melhor do que nós o que nos convém. Muitas vezes a gente pede errado. A gente pede situações, a gente pede coisas que não é aquilo que vai nos ajudar, aquilo que vai nos fazer bem. Não é verdade? Então, o que assim seja, é que assim seja feita a sua vontade, né? E aí, gostaram? Eu achei sensacional. Sensacional. E ele acrescenta no final, né, que fazemos esta oração não só por nós, mas também por todos os sofredores, os encarnados, os desencarnados, nossos amigos e nossos inimigos, por todos que precisam da ajuda de Deus. E em particular, se tiver pessoas para você colocar, e suplicamos com todo o amor a vossa misericórdia e a sua bênção. Podemos também agradecer a Deus pelo dia, pelas graças concedidas ali, pelas coisas boas que aconteceram, né? Ou fazer outros pedidos. E é isso, gente. É uma oração muito forte, muito simples e muito bonita, no sentido de que é muito mais do que a gente mecaniza de repeti-la. Se pararmos para analisar trecho a trecho, é uma oração riquíssima e que realmente ela sozinha vale por qualquer outra oração. Desculpa. Espero que tenham gostado. E vamos então, aproveitando este momento de oração, envoltos em tão boa energia, na presença dos nossos queridos e amados irmãos de Jesus, nosso Mestre, fazer as vibrações dessa noite. Durante as vibrações, nos unimos com os nossos irmãos encarnados e desencarnados em um só pensamento, pedindo por todos aqueles que sabemos estarem necessitados da graça, da misericórdia e do amor de Deus, nosso Pai. Te pedimos, então, Senhor, e vibramos boas energias por todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações neste momento, encarnados e desencarnados, que recebam esta boa energia, estes bons fluidos, para lhes dar ânimo, força
fé e a certeza de que dias melhores se desenham à nossa frente. Te pedimos, Pai, por todos os irmãos e vibramos por todos os irmãos que estão em situação de rua, passando necessidades do corpo, da mente, da alma. Que a ajuda chegue através daqueles que se propõem a estender a mão, a auxiliar em seu nome, Pai. Vibramos também por todos os irmãos que estão doentes, internados, acamados, estão em clínicas, em hospitais, em clínicas de repouso, em clínicas de recuperação, em clínicas psiquiátricas. Que tenham uma noite de sono mais tranquila, que recebam o auxílio que precisam para suas dores, para os tormentos que vêm passando, e que tenham a calma em seu coração, com a certeza de que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara. Vibramos também, Senhor, pelos irmãos que se encontram encarcerados nas casas de detenção, que possam refletir sobre o que fizeram, mas que possam também refletir sobre o que farão, que planejem dias melhores, atos e ações e pensamentos melhores, meu Pai. Vibramos também por todos os que vivem nos países em guerra, em zonas de conflito, que vivem em países onde a situação material é pobre, é muito difícil. Que a caridade, o amor e o carinho toque o coração de todos aqueles que podem ajudar, para que essas pessoas não vivam em sofrimento. Vibremos por todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, parentes, amigos, colegas conhecidos, amigos de trabalho, nossos vizinhos, dos mais distantes aos mais próximos, dos mais tranquilos aos mais agitados. Que o amor de Deus toque todos os corações, para que possamos viver sob uma psicosfera de mais união, de mais respeito, para que possamos estar mais unidos em Deus. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos por todos os irmãos que habitam este planeta, para que pouco a pouco as nossas energias se transformem e que sim, escolhamos o caminho do bem, para que muito em breve o mal não encontre mais neste planeta como se manifestar. E assim, Pai amado, Jesus nosso Mestre, queridos irmãos, agradecemos a oportunidade do estudo, do aprendizado, da reflexão. Agradecemos aos bons irmãos que vêm até aqui nos assistir, participar, que trazem tão boas energias e tão bons fluidos para nós e para todos que nos acompanham. Te pedimos, Pai, que esteja conosco hoje e sempre, pois sabemos que quer o nosso bem, que façamos por merecer este amor, este carinho, este cuidado, e que cultivemos à nossa volta nossos mentores e bons irmãos, aqueles que vêm para nos intuir a bons pensamentos, a bons atos, e que possamos assim não apenas repelir o mal, mas transformá-lo, mostrar pouco a pouco para todos que praticar o bem é o melhor que podemos fazer. E assim, queridos irmãos, agradeço a todos pela presença, pelo carinho e pela atenção. Nos vemos na semana que vem com o estudo do livro Os Missionários da Luz. Peço a Deus, nosso Pai, que lhes abençoe, cuide de vocês, de suas famílias, de todos os que amam, encarnados e desencarnados, para que, unidos em bons pensamentos, possamos pouco a pouco nos melhorar a cada dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem.